Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje vamos começar mais uma série de vídeos aqui no Mile High Brasil, o análise de contratos, né? Os nossos membros e quem conhece aqui o canal já sabe, durante várias etapas do ano, principalmente antes do draft e depois do draft, nesse período em que nós não temos muitas notícias, né? Não tem muita movimentação nesse período da off-season. Nós analisamos aqui os principais contratos firmados pelo Denver Broncos no período, no caso, esse ano, né? Entre as séries de vídeos que a gente faz. E aí a gente faz uma análise do contrato para saber como que é o cap hit, como que está estruturado esse contrato e o que isso significa para o jogador e para o Denver Broncos, né? A gente não analisa todos os contratos, porque existem muitos contratos pequenos, nós analisamos aqui aqueles mais relevantes. E nós vamos começar hoje analisando o contrato de DJ Jones, nosso nose tackle, defensive end, ele faz ali várias funções na nossa linha ofensiva. Esse vídeo está saindo primeiramente para os membros e depois para o público geral. Então, se você não quer perder nada, quer ter tudo em primeira mão, dá uma olhada lá no nosso canal no YouTube. Nós temos o nosso grupo de membros, né? Nós temos 3 planos. Tenho certeza que um deles cabe aí no seu bolso. E se você puder assinar um deles, você dá aquela moral aqui para o Mile High Brasil e ajuda a gente a continuar trazendo aqui um conteúdo bacana para você sobre o Denver Broncos completamente em português. Beleza, galera? E não se esqueçam, né? Inscreva-se aí no canal também, deixe seu comentário, deixe seu like e você ajuda bastante o nosso trabalho aqui. Então vamos lá, vamos falar do contrato do DJ Jones, né? Então aí eu estou colocando para vocês, né, os valores gerais do contrato, né? E os dados que eu estou usando aqui são do Spotrac. Spotrac.com, você pode entrar lá e ver tudo isso que eu estou colocando aqui para você. Então o valor total do contrato é de 39 milhões de dólares, certo? E tem uma duração de 3 anos, mais 2 anos vazios, né? Que são ali no jargão norte-americano os chamados void years. Então, se a gente considera só esses 3 anos, né, que é o que de fato é real no contrato, ele ganha aí 13 milhões por ano, o que faz dele o 27º jogador de interior de linha defensivo mais bem pago da liga. Ou seja, é um contrato bastante módico, né? Principalmente porque ele é um jogador que já está com 30 anos, né? Então ele já está arrumando aí para pernada final da carreira dele, por assim dizer. O bônus de assinatura, ele é do valor de 8 milhões de dólares, e é aí que entra, né, o truque dos 2 anos vazios, né? Porque quem acompanha aqui a série já sabe que o valor do bônus de assinatura ele é dividido igualitariamente em termos de cap hit, né? Durante todos os anos de contrato, no máximo 5 anos. Então, ao invés de dividir esse bônus de assinatura por apenas 3 anos, né, que são os anos reais do contrato, por assim dizer, a adição desses 2 anos vazios faz com que esses 8 milhões sejam diluídos em 5 anos, né, divididos em 5 anos e não em 3. Então, é aí que entra o truque, né, desses anos vazios, né? E o total garantido desse contrato é de 26 milhões de dólares, ou seja, 2/3, né, 66,7% do contrato, o que é um valor bastante elevado, principalmente para um jogador de 30 anos. Beleza? Então, esses são os números gerais. Temos aí o truquezinho, né, dos anos vazios, eu vou explicar para vocês melhor daqui a pouco. E isso significa, né, que ele é o 27º jogador de interior de linha ofensivo mais bem pago da liga, né, da NFL, o que é um valor módico. Então, não é, embora pareça, né, um valor muito alto e pesado, considerando os valores da liga moderna, são valores são ok para o time, não pesa muito, né? Agora é que vem aquilo que interessa para a gente aqui, que é a estrutura do contrato. Vamos lá. Então aí tá aí a estrutura para vocês verem, né? Olhando só para o cap hit, né? Que é o que todo mundo olha de primeira, assim, a gente vê que é uma estrutura já bastante típica, né? Do George Paton, né? Então durante toda aí
a gestão do George Paton, a gente sempre vê contratos em que o primeiro ano tem um cap hit baixo e os anos subsequentes cap hits altos, né? Então, se a gente olhar aí, né, em 2025, né, o salário base é mais baixo, né, 4,49 milhões de dólares. O bônus de assinatura, como a gente falou, ele vai dividir 8 milhões ao longo de 5 anos, ou seja, 1,6 milhões por ano. Então, a gente tem 4,49 milhões de salário base, mais o bônus de assinatura. Tem um bônus do elenco aí de 510 mil dólares. Isso dá um cap hit total de 6,6 milhões de dólares. E se os Broncos, né, quisessem cortar aí, né, desse a louca aí no George Paton, eu quero cortar, eu renovei com ele agora esse ano, mas eu quero cortar ele já. Ficam aí de dead cap os 26 milhões de dólares, que é o valor garantido do contrato. Em 2026, a gente já vê que aumenta substancialmente o salário base, e esse salário base é garantido. Então, ele tem 12,49 milhões de salário base, 1,6 milhões de bônus de assinatura, mais um bônus de elenco de 510 mil dólares, e isso dá um total de um cap hit de 14,6 milhões de dólares, e sobraria um dead cap de 19,4 milhões de dólares. Por fim, em 2027, nós temos também um salário base mais alto de 12,235 milhões de dólares, os mesmos 1,6 milhões de dólares do bônus de assinatura e um bônus de elenco um pouquinho maior de 765 mil dólares, com um cap hit de 14,6 milhões de dólares. Desses 14,6 milhões, né, só restam 4,8 milhões garantidos, que é justamente esse dead cap que está aí na sua tela. Então, a gente pode dizer, né, que em 2027, o que não acontece em 25 e 26, ele já seria cortável, né? O DJ Jones seria cortável, porque você economiza aí quase 10 milhões, né, de cap hit, né, de salary cap. Né, e, na verdade, 9,8 milhões. Então, o valor economizado é maior do que o dead cap, então significa que já é viável cortar o DJ Jones nessa situação. E aí vem os anos vazios, né? Teoricamente, né, em 2028, se os Broncos não cortarem ele antecipadamente, em 2028 o DJ Jones é free agent. Ele sai dos Broncos e pode negociar aí de novo um contrato com qualquer outro time, inclusive o próprio Denver Broncos. Só que ele continua, independentemente de onde ele jogar, ou se ele vai jogar ou não, pesando sobre o salary cap dos Broncos, que seria o quê? O que falta do bônus de assinatura que foi dividido por 5 anos e não por 3. Então tá aí 1,6 milhões em 2028 e 1,6 milhões também, desculpa, em 2029. Só que, apesar de dividir por 5 anos, quando o jogador, quando termina o contrato real dele e ele é free agent, todo o valor ainda não pago é acelerado para o salary cap dos Broncos como se fosse dead cap. Ou seja, ele vai pesar aí 3,2 milhões de dólares contra o salary cap dos Broncos em 2028, né, que é a soma do bônus de assinatura nos 2 anos vazios. Então esse é o truque, né? O truque do bônus de assinatura é você basicamente, né, diluir o bônus de assinatura com esses anos vazios. E aí, no final, né, quando o contrato já não é mais real, entre aspas, o primeiro ano vazio, tudo aquilo que ainda não foi pago é acelerado como dead cap. No caso aí, 3,2 milhões de dólares. Ah, Gustavo, mas então por que ele não coloca só 4 anos? Porque se fosse só 4 anos, né, o bônus de assinatura com um vazio, né, 3 anos mais um, vamos dizer assim, o bônus de assinatura seria 8 dividido por 4, 2 milhões de dólares. Ou seja, o que você empurraria para frente seria um valor menor. E aí, o cap hit também em 2028 seria menor, 2 milhões de dólares. Então, você coloca, né, mais anos vazios para você diluir esse bônus de assinatura. Por que não coloca mais? Porque pelo acordo, né, pelo CBA, né, o acordo aí entre os jogadores e a liga, o bônus de assinatura só pode ser dividido em termos de salary cap no máximo 5 anos. Então a gente vê aí, galera, uma estrutura típica de George Paton,
cap hit baixo no começo, cap hit alto nos anos subsequentes, e aí a adição de anos vazios, né? Que é algo bastante comum na liga, isso é feito com certa frequência, e que desperta um pouco de debate entre fãs aí, porque aí o pessoal fala, o cara tá comprometendo o cap no futuro. Como é que funciona isso, né? Então eu vou dar aqui a minha opinião, cada um tem a sua e cada GM trabalha isso de forma diferente, né? Para mim, a principal métrica de que o salary cap não está sendo bem utilizado é dead cap. E você colocar anos vazios, você está gerando dead cap, independentemente do que vai acontecer. Então, para mim, isso não é uma prática boa. Mas daqui a alguns anos o salary cap vai estar maior. Não interessa, você vai ter 3,2 milhões de dólares a menos. É uma desvantagem em relação aos seus concorrentes, né? Como que isso é feito na liga? Existem aqueles que fazem isso de forma frequente, New Orleans Saints, independentemente da situação, se o time está disputando, se o time não está disputando, eles fazem isso corriqueiramente e a gente vê que o uso dessa ferramenta ao longo de muitos anos tornou aí o New Orleans Saints um time que está sempre ali com um valor de dead cap relativamente alto, sempre do meio para cima da liga, né? Para cima, ou seja, tem muito dead cap. E isso atrapalha na formação do time. Não à toa, né? Eles estão numa numa divisão relativamente fácil e não são competitivos, não vão aos playoffs. Existem outros times, como o Los Angeles Rams e, por exemplo, o Philadelphia Eagles, que também usam nos contratos dele essa ferramenta, né, dos anos vazios, mas eles fazem, ou pelo menos fizeram até agora isso, em épocas em que eles tinham uma janela clara de Super Bowl. Então você usa isso para aumentar, né, o salary cap durante essa janela que está aberta, ou que eles acreditam que está aberta, né, empurrando para frente, quando o time já não for mais competitivo, o Eagles ainda não teve isso para mostrar, então não sei dizer, mas o Los Angeles Rams, quando eles já não estão competitivos, eles fazem um ano, né, seguram um ano ali, pega esse dead cap, reestrutura o time para no ano seguinte tentar ser competitivo de novo. Então, o que eu acho disso que o George Paton está fazendo? Se ele está fazendo isso porque ele acredita que o time é competitivo e a nossa janela de Super Bowl está aberta agora, eu acho que é válido. Se isso é só uma ferramenta corriqueira para ele melhorar o uso de cap dele durante a gestão dele, sem que isso necessariamente se reflita num time competitivo, isso prejudicará o Denver Broncos no futuro, ok? Então, eu acredito que pelo desempenho do Bo Nix ano passado e pelas adições na free agency, pela renovação do DJ Jones, eles estão também conversando com o Nick Bonito e Zach Allen, eu acredito que eles julgam que estamos numa janela de Super Bowl e por isso que estão usando dessa ferramenta dos anos vazios. É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Lembrando que nós no Mile High Brasil, estamos nas redes sociais, então dá uma conferida aí. E se você pode escanear esse QR Code aí que está no canto inferior direito da sua tela e dar uma olhada lá no nosso clube de membros, né? E se você puder assinar um dos nossos planos, você vai ajudar a gente a trazer aí um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos, 100% em português. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui!